Fala galera, beleza? Mais um dia aí do quadro Pergunte ao Bona. Só você aí que tem e-mail cadastrado aí recebe as informações do quadro. Então vamos lá. Então vamos responder mais duas perguntas aí do nosso quadro para dois de vocês aí, duas perguntas de vocês. Então não se esqueça de colocar sua pergunta sempre aí com a hashtag Pergunte ao Bona, que eu estou fazendo um esforço nesse quadro de responder na medida do possível, o máximo de perguntas possível, respondendo atualmente duas por vez, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu vou responder hoje aqui é do Jânio. A pergunta do Jânio é a seguinte: Bona, seria errado pensar, em vez de diversificar em tantos ativos, diversificar em fundos de investimento, por exemplo, buscar um fundo de ações, um fundo de renda fixa que segue o IPCA, um fundo de renda fixa que segue o CDI, um fundo com títulos pré-fixados e um fundo cambial, por exemplo? Essa é a primeira pergunta. Jânio, não seria nada errado você fazer isso, porque inclusive dentro dos fundos você já vai ter grande diversificação da sua carteira de investimentos. Então, inclusive, tem muitos investidores multimilionários que utilizam isso, fazem isso, alocam em fundos, porque aí não vai ficar comprando esse monte de CDBzinho de banquinho para poder ficar dentro de FGC, né? Então o cara coloca num fundo que já tem a diversificação enorme e aí ele vai montando a carteira e toca a vida só acompanhando ali o desempenho dos fundos e tudo mais. Essa é uma medida que é muito bacana. Qual é a desvantagem que pode existir em termos de rentabilidade? É que alguns investimentos, como por exemplo LCI, LCA e alguns outros que possam ser isentos de imposto de renda, eles ou são para investidor pessoa física. Então o fundo nunca vai ter uma LCI dentro dele porque não vai valer a pena, porque o fundo é um CNPJ, o fundo é uma pessoa jurídica. Então, quando ele compra um LCI, um LCA, ele não tem o benefício do isenção de imposto de renda. Então, isso você tem como pessoa física. Então, isso, em determinados momentos, vai fazer diferença em uma parte da carteira. Mas, no geral, no longo prazo, essa é uma estratégia que faz muito sentido, que é prática, inclusive. Você só balanceia as categorias de fundo dentro da sua carteira e deixa o pau quebrar. É uma forma interessante de você fazer, sim, prática, e não vejo nada de errado nisso, tá? Inclusive, tem assim, parte do meu trabalho ao longo do tempo de educação financeira, ele vai se modificando, né? Primeiro, ele veio naturalmente com a informação financeira, né? Que eu já fazia antes de ter canal no YouTube, antes de ninguém tinha esses canais, eu já fazia isso presencialmente e tal. Depois comecei a fazer pelo YouTube e pelo blog de valor e tal. Mas hoje, grande parte do conteúdo que eu tenho que fazer tem que ser justamente mostrar, desmistificar as presepadas que nego tá botando na internet, entendeu? Então tem tanta porcaria, tanta coisa mal colocada na internet aí, que às vezes eu tenho que ficar dando porrada para poder ajudar a compreensão, fazer o contraponto, senão o nego vai continuar deseducado financeiramente, sem nenhuma capacidade de avaliação de nada, simplesmente fazendo aquilo que a manada tá fazendo, porque um idiotinha lá, um ou uma, estão falando uma determinada ladainha, uma bobeira, e estão propagando essa merda aí. Então é fogo, porque tem que educar, porque tem educadores falando besteira, então é fogo. Então, por exemplo, tem gente que fala, não, por que você vai investir em fundo, vai pagar taxa de administração? Se você investir num fundo DI, o fundo DI compra Tesouro Selic, então por que você não compra direto? Porra, a pessoa que fala isso, ela não pode se chamar educadora financeira, porque ela não tem a menor noção do que é o mercado financeiro. Para começar, o Tesouro Direto é um programa de compra pessoa física. Um fundo é uma pessoa jurídica, ele não compra Tesouro Direto. É impossível um fundo comprar Tesouro Direto. Ele pode comprar a LFT, ou o título equivalente ao Tesouro Selic, lá, ou os outros, mas comprando diretamente fora da plataforma do Tesouro Direto e não na plataforma do Tesouro Direto, porque a plataforma de Tesouro Direto de compra de títulos públicos, ela é só para pessoa física. Então é impossível isso existir. É impossível. No máximo ele compra uma LFT, um LTN e tal, que são os títulos públicos não comprados pela plataforma do Tesouro, que inclusive eles não têm o custo do 0,30 que você tem. Tá? Então, por isso que às vezes o fundo pode, mesmo comprando títulos públicos, ter um retorno melhor do que você comprando títulos públicos, porque ele não paga aquela taxa,
Simplesmente por isso. E além disso, aquelas diferenças entre compra e venda que tem lá no Tesouro, na pessoa física, não vai ter no mercado institucional, por causa da liquidez. É grande banco, grandes fundos negociando com grandes fundos. Não tem essa diferença igual a gente que é pessoa física, pô, aí vão empurrar a goela abaixo um spread e a gente vai ter que pegar. Não tem isso, entendeu? Então é o primeiro ponto importante. E às vezes o nego fala assim, que ela compra a maior parte de Tesouro e outra parte com um monte de porcaria. Não! As outras partes em letra financeira, que às vezes tem emissão de 1 milhão, 2 milhões, tem DPGE que tem garantia do FGC de 20 milhões, tem um monte de outros títulos que podem acelerar a sua rentabilidade, que você não conseguiria nem acessar sozinho ou nem ter uma diversificação. Então, cuidado, pelo amor de Deus, com essas porcaria que, gente, que eu nunca vi em evento aqui de mercado, de apresentação de fundo, de gestora, de nada, sair dizendo que é educação financeira. Pô, bobagem, nunca deu uma aula, nunca nem no mercado financeiro participou e fica aí vomitando teoria para te empurrar a coisa goela abaixo. Então é o seguinte, a sua ideia é excelente, e aí a gente tem que desmistificar essas merdas que estão falando de fundo, achando que fundo rouba, você tá pagando para alguém fazer o que você pode fazer. Mentira, faz outra coisa, tá? Faz outra coisa. Então, primeira pergunta aí, Jânio, sim, você pode adotar essa estratégia, eu não vejo problema nenhum, inclusive vai simplificar a sua decisão. A outra pergunta aqui é do Magno. O Magno fala o seguinte, tenho financiamento restando 8 parcelas para quitar, sendo que eu já possuo hoje o dinheiro para quitar tudo. Legal. Ocorre que o pagamento antecipado dessas parcelas não vai afetar em nada os valores. Nesse caso, penso ser melhor deixar o montante aplicado de alguma forma e fazer as retiradas mensais para realizar a quitação de cada fatura, correto? Nesse caso, qual seria a forma mais adequada de aplicar esse dinheiro, observando que farei retiradas mensais com a primeira já daqui a um mês? Magno, aqui assim, é uma conta de zero, porque se você tem 8 parcelas e não tem desconto nenhum na quitação, desculpa, eu não conheço financiamento que seja assim, mas vamos supor que seja, tem um contrato lá e tal, e é assim, ou o desconto é muito pequeno agora, pode acontecer. Você vai ter uma ginástica financeira, você vai aplicar num fundo DI, no CDB liquidez diária, é isso que você vai fazer, não tem muito o que fazer. E aí você vai pegar e resgatar e pagando dali e pronto. O ganho que você vai ter disso vai ser tão pequeno em 8 meses, porque investimento, a ideia do investimento é o crescimento de longo prazo em juros sobre juros. Toda vez que você tem um prazo muito curto para poder utilizar o dinheiro, o investimento deixa de ser relevante a rentabilidade dele. Porque é entre ganhar 10 reais ou 12 reais, entre 12 reais ou 13 reais. É dinheiro, mas cá entre nós, cara, não vale nem o tempo que você, dependendo, que você elaborou para fazer essa pergunta aqui, entendeu? Então, assim, você não vai usufruir de ganhos aqui de investimentos, você vai simplesmente... Então, no seu lugar, eu pagaria tudo para esquecer isso. No mês que vem, o meu salário já vai sobrar mais dinheiro, o que já sobra normalmente mais do que eu gastava de parcela, e aí sim eu vou pensando em longo prazo para tomar uma decisão, para poder realmente acumular, para usufruir efetivamente de rentabilidade de investimento. Beleza? Então foram essas as duas perguntas de hoje aqui, espero ter ajudado vocês, e no sábado que vem mais um Pergunte ao Bona, nesse nosso formato aqui, fechadinho, só para você que tem e-mail cadastrado, beleza? Um abração e até o próximo sábado.